Olá pessoal, tudo bem? Daqui é o Walter Castelo Branco, psicólogo clínico. Hoje vamos falar acerca do autismo. Será que o autismo é uma doença? Antes de nós respondermos essa grande questão, nós gostaríamos que praticasses a técnica dos 3 Cs para manter a tua saúde mental equilibrada. Clica, curta e compartilha. Ora, primeiramente, para nós falarmos do autismo, é importante desassociar ou definir os termos de transtornos ou distúrbio. Por quê? Porque é complicado falar de autismo como se fosse um transtorno e dá a impressão de que é uma anomalia. Na verdade, não é nenhuma coisa e nem outra. O autismo faz parte da diversidade da natureza e nem tudo o que é diverso é adaptativo. Então, colocou-se esse nome de transtorno porque ele elimina aquela ideia de que o autismo é uma doença mental, ou seja, é um distúrbio tipo algo muito fora do contexto normal, quando na verdade não é uma anomalia, mas sim é um modo diverso de ser, dependendo da natureza, da sociedade, do contexto em que essa criança se desenvolve, se torna muito mais difícil às vezes que é para ela se adaptar. Por exemplo, na nossa sociedade, há uma dificuldade em compreender o que é diferente de mim, porque tenta-se padronizar tudo nesse sentido. É difícil as pessoas que vivem com autismo buscar uma inserção. No mundo da ciência, é normal que cada um tenha ideias diferentes, visões diferentes num determinado problema. Só que, quando estamos a nos referir acerca de condição de saúde, nós não podemos ficar nessa volatilidade. Não podemos deixar esse espaço assim aberto, porque são condições que geram direito, têm um impacto jurídico legal. Por isso, é que existem 2 manuais de diagnóstico na qual nós vamos nos basear. Nós estamos a nos referir do CID e do DSM. O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, feito pela OMS, é o que Angola usa, todos os médicos têm que usar. Já o DSM, o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, feito pela Academia Americana de Psiquiatria, é totalmente virado para transtornos mentais. São prejuízos em 2 áreas. Primeiro, na comunicação. Na comunicação social, tudo que envolve a comunicação, por exemplo, a fala pode existir de forma limitada ou pode sequer ter algumas alterações. Também, a pessoa com autismo pode ter prejuízo na altura de expressar as suas emoções ou reconhecer as emoções dos outros. Também pode haver dificuldade em iniciar uma amizade ou então sustentá-la, ou seja, todos os elementos que envolvem a relação entre seres humanos, isto fica prejudicado. Segundo, por exemplo, você pode ter uma criança que faz a mesma coisa o dia inteiro, coisas que aparentemente não têm significado, não têm lógica. Crianças essas que também podem ter interesse fixo numa única coisa, falar somente do mesmo tema durante o dia inteiro. Podem também ter hiper ou hiporreatividade sensorial. Esses são os 2 critérios de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas existem 3 condicionantes. Primeiro, o autismo tem que aparecer primeiro na primeira infância e não depois ou na fase adulta, porque vocês vão ver que ninguém desenvolve autismo. Ou você nasce autista ou você não desenvolve autismo. O que não quer dizer que você precisa ter o diagnóstico feito na primeira infância. Você pode ter o diagnóstico a posterior, mas é necessário que na anamnese tenha ou apareça os sinais e os sintomas na primeira infância. Segundo, é preciso que os sintomas sejam clinicamente significativos. É preciso que os prejuízos tragam alguma dificuldade que essa pessoa acometida pelo autismo precisa de ajuda. Se alguém tem esses traços, mas não precisa de ajuda, não é autismo. São apenas traços do transtorno do espectro autista. Lembre-se que o autismo é quando você precisa de ajuda. Terceiro,
é preciso que seja melhor explicado por deficiência intelectual ou por atraso no desenvolvimento. Essas condições podem se apresentar de forma distinta, variando de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais déficit no desenvolvimento de uma área e as outras também podem apresentar déficit noutra. Isto quer dizer que varia de pessoa para pessoa. Os níveis do autismo leve, moderado e severo, eles não têm a ver com a gravidade dos sintomas, mas sim com a necessidade de ajuda. O autismo é classificado em leve, moderado e grave. Leve é aquele que precisa de ajuda. O autismo do nível 2 moderado é aquele que precisa de ajuda substancial. E temos o autismo do nível 3, que é o autismo severo. Precisa muito de ajuda. São aquelas pessoas super dependentes. – 81% é genético herdado. Significa as variantes genéticas que causam o autismo naquela criança pode ser encontrada no pai, na mãe ou nos dois. Segundo o professor Lacerda, 18% é genético não herdado. O que quer dizer? Você pesquisa no material genético dos progenitores, não encontra. Mas quando pesquisas na criança, encontras. Por quê? Toda a vida, à medida que eles se reproduzem, ela produz ou ela gera mutações. As mutações é uma estratégia de vida. Só que existe um fator chamado fator idade que faz com que aumente a probabilidade da criança ter ou nascer com o transtorno do espectro autista. Quando eles passam dos 35 anos de idade, começa a aumentar o risco, principalmente para o pai, por causa da perda da qualidade do material genético. No caso da mãe, há uma perda do tecido que produz o material genético. Ainda temos 1 a 3% é fator ambiental. Não estamos a nos referir do fator ambiental de casa, da mãe, dos irmãos, das árvores, não. Estamos a nos referir do fator ambiental intrauterino. Nos 3 primeiros meses, principalmente nesse período de desenvolvimento intrauterino, tem 2 coisas que podem causar o aparecimento do autismo: o consumo do ácido valproico, que é um anticonvulsivante, e as infecções. Tratamento é tudo aquilo que trata e tem evidência que funciona. Levantou-se uma hipótese, foi testada, foi comprovada, isto é tratamento. Para o autismo, o que é que funciona? Primeiro, tem 2 coisas que funcionam: a intervenção baseada em ABA e a terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental é uma prática de saúde específica para as crianças com autismo leve, entre os 6 aos 14 anos, com depressão e ansiedade. É para tratar esses sintomas secundários do autismo. E a intervenção baseada em ABA é para o desenvolvimento do próprio autismo. Temos também a integração sensorial. Funciona para o transtorno do processo sensorial. Não existem medicamentos propriamente para o autismo. O que existe são 2 tipos de medicamentos para os sintomas secundários do autismo. Quais são esses sintomas secundários? A irritabilidade e a agressividade. Quais são esses medicamentos que são usados? O aripiprazol e a risperidona. São os remédios com evidências científicas para os sintomas secundários do autismo. Existe um suplemento chamado melatonina que ajuda também a equilibrar ou a regular o sono das crianças. Na verdade, isso é um hormônio natural que é dado às crianças com autismo. Se gostou do nosso vídeo, vá à nossa página. Não te esqueça de se inscrever. Esperamos a tua sugestão, a tua crítica. Sugestão para os próximos vídeos que vocês gostariam que nós abordássemos. Obrigado. Tola como Shima. Tamo juntos.